E a nossa convenção, hein, amigo? E a nossa convenção. No vídeo de hoje, cara, eu vou fazer uma coisa que eu sei que você gosta, que é falar diretamente do meu coração. Sem roteiro, sem script. Eu vou começar assim e depois eu vou te mostrar pontos importantes aqui do que aconteceu. Você sabe que teve a convenção nossa, a primeira convenção da missão esse sábado. E foi um negócio assim tão extraordinário, cara. Tão extraordinário. Pra mim, pessoalmente, é uma coisa tão maravilhosa. A gente saiu com essa sensação maravilhosa de, cara, olha o que a gente tá construindo. Isso é muito louco porque esse ano, eu não vou ser candidato, né? Muita gente vem me falar, pô, Arthur, você não tá lá, pô, não sei o que lá, cara, pô, como é que você se sente? Cara, eu me sinto muito realizado, não só pelo conforto de não ser candidato, né? Porque é uma vida muito mais confortável quando você não é candidato, mas por saber, cara, que o meu time nunca foi um time dependente só de mim, ou só do Kim, ou só do Guto, ou da Amanda, do Renato, ou do próprio Renan. É um time que a nossa união é que faz a mágica acontecer e olhar pro que a gente está construindo com tanta gente boa e falar, cara, como a gente é diferente dos outros, né? Como a gente vê o que os outros partidos estão fazendo e como a gente é original. A gente fez uma coisa completamente contra-intuitiva, cara. Uma coisa que assim, analistas políticos falariam, não façam isso. E a gente fez isso porque era o que a gente acreditava e a coisa tá dando certo. Você olhar e falar, cara, a gente é muito original, muito diferente e ninguém vai sequer conseguir nos copiar. É uma sensação tão boa, cara. É uma sensação tão boa. Sabe? Ver aquilo acontecer e... Cara, nossa, cara, é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom eu poder vir aqui e falar assim, cara, o meu candidato, tá, é um cara que eu não tenho a menor dúvida da capacidade dele. Puta, ele vai numa entrevista, vou ter que passar um pano, vou ter que... Puta, o cara vai fazer um discurso, nossa, você fica tenso. Puta, o cara vai pra um debate, puta, o cara vai apresentar uma ideia, o cara vai fazer uma live. Não, cara. É aquela sensação de, sabe aquela sensação de orgulho? Mano, olha o meu candidato aí, ó. Olha o meu, cara. E o teu, qual que é? Cara, o que dizer da nossa convenção? O que dizer, velho? Eu não sei, eu tô com uma sensação de gratidão aqui, cara, porque eu pessoalmente, cara, quando eu era muito jovem, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu pensava muito em ganhar dinheiro e ficar financeiramente independente. Eu queria ter dinheiro logo, não pra ficar rico, porque eu nunca fui um cara de almejar grandes luxos, nunca foi pra mim isso. Eu nunca fui um cara tipo, puta, eu quero ter uma Ferrari, quero ter uma mansão, quero ir pra balada e gastar uma grana. Nunca foi meu sonho esse. Meu sonho sempre foi ter tempo pra fazer os esportes que eu gostava, né? Eu sempre falei, puta, eu tentei ser atleta, falei, puta, não é pra mim, não é a vida que eu quero, mas eu quero ter tempo pra fazer tudo que eu gosto. Quero, ser piloto de motocross, quero ser lutador de jiu-jitsu, quero fazer wakeboard, quero fazer snowboard, quero fazer kitesurf, quero andar de bike, quero fazer downhill, quero fazer tudo, cara. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero ser um bom vivant, não no sentido de, puta, eu quero ficar bebendo numa mansão e com várias putas. Nunca foi meu desejo. Meu desejo foi assim, puta, cara, eu quero ser um cara saudável, acordar, tomar sol, fazer meus esportes e tal. Então, durante muito tempo na minha juventude, eu fui um cara meio... Eu não vou dizer egoísta, porque eu nunca fui egoísta. Nunca quis as coisas só pra mim, mas um cara muito individualista. Um cara onde a própria vida é a coisa que mais importa. E Dilma ganhou lá em 2014, fiquei pistola, pensei em ir embora, vendi tudo, abri meu canal cresceu, eu conheci a galera do MBL e tal. E hoje, cara, eu tenho uma satisfação diferente, que é uma satisfação de você ter a certeza que a tua trajetória na Terra, ela serve mais do que ao propósito do conforto da própria vida. Ela serve para deixar um legado para gerações. Eu não tô falando isso aqui como, porque eu vou... Não, eu estou falando, isso não é para mim, isso é para você também. Quando eu olho o que a gente tá construindo, e você faz parte disso, eu sinto isso, cara. Eu sinto, cara, a minha vida e todo o desconforto que eu passo em algumas situações, ele tem um propósito, ele tem um porquê. Ele vai perdurar. Eu vou te falar uma coisa, quando eu fui fazer engenharia, né, eu fiz engenharia química, eu sempre fui apaixonado por química, e eu invejava um pouco a galera da engenharia civil, porque eu pensava, mano, o cara que projeta um prédio e constrói um prédio, aquilo lá vai ficar por, décadas. O cara vai construir um prédio, sei lá, em 1950. Hoje, em 2026, a gente entra em edifícios do início do século XX. Isso é muito louco, velho. Um cara construiu aquilo, sei lá quando, e tá lá, né? E hoje eu penso, o meu trabalho como político está me dando uma satisfação que nada do que eu fiz na minha vida até hoje me deu, que é eu vou deixar um legado de comunicação, de influência e de pessoas envolvidas num propósito virtuoso que vai perdurar por gerações e gerações e gerações. E quando eu olho, como eu te falei, tudo isso que a gente faz, que é tão diferente dos outros partidos e tão diferente, tão original, é uma coisa que tem uma sensação tão grande, cara.
Poder pensar nisso. É uma coisa que dá uma satisfação tão grande. Então, embebido nesse espírito, eu quero que você veja isso que eu vou te mostrar. Para você que talvez não pôde estar lá, sinta um pouco do que a gente sentiu. Porque política, do jeito que a gente faz, que é uma política que ela não é 100% racional, porque todos os analistas políticos falariam pra gente, não façam o que você fez. Que é uma política baseada em sentimento também. Sentimento de pertencimento. Né? É uma política que é como se fosse uma voz interna te dizendo, cara, vai por aqui porque aqui é o caminho certo. Cara, mas tá todo mundo falando pra não fazer isso, eu só vou me ferrar se eu for por aqui. Não, mas vai por aqui porque aqui é o certo. Eu quero que você sinta um pouco disso. E eu vou começar, cara, com uns vídeos, né? Do Renan farmando aura, vamos chamar assim. Porque, cara, teve uns edits aqui legais que transmitiram um pouco desse sentimento. Vamos assistir junto? Vamos ver se você sente, junto comigo, o que eu senti estando lá? Vamos ver? Eu gostei muito desses edits aqui, ó. Eu vou começar com esse aqui, ó. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. O futuro de vocês foi todo penhorado para que a classe política atual viva hoje. É por isso que o Lula, vagabundo, dá vale gás pros outros. O vale gás é penhorando o teu futuro. É por isso que o outro vagabundo, Flávio Bolsonaro, prometeu dar celular pra todo mundo, penhorando o teu futuro. Eu não vou dar gás nem celular pra ninguém. Eu não vou. Meu governo não é o governo disso. Meu país não é o país disso. Acha outro que faz isso. Meu país não vai oferecer esmola pra ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Que edit, hein? Jaguar Black oficial, que edit, cara. Você mandou muito bem. Olha esse outro aqui. Solenemente, eu te entrego o espadim de Tiradentes. Quer uma curiosidade? Esse cara que tá atrás do Renan aqui com uma câmera gigante é o Felipe, meu amigo. Ele filmou o meu primeiro vídeo do Mamãe Falei. Você entendeu o sentimento que eu sinto quando eu vejo isso acontecer? O primeiro vídeo que eu fui na Paulista, morrendo de medo, bonézinho pra trás, camiseta vermelha. Ô meu, você é a favor do impeachment? Sabe esse vídeo? Testando os militantes petistas, era algo assim. Este moleque foi comigo. Esse moleque acreditou lá atrás. Ô, vamos lá, vamos fazer uma parada assim. Você entende o que a gente tá fazendo? E eu tenho certeza que daqui 10 anos nós vamos olhar e falar, mano, a gente acreditou ali que a gente ia mudar o Brasil. E a gente vai estar vendo um Brasil melhor por causa disso. Você compartilha esse sentimento comigo? Vamos lá. Outro. Nós nunca ficamos de joelho. É preferível perder 1000 vezes como um homem livre do que vencer como um escravo. Nunca vençam como escravos. Mais um. O espírito do tempo está conosco, de que nós vamos determinar a história presente e futura do Brasil. Nesse instante, nós já estamos determinando o futuro do nosso país. E ao determinar o futuro do país com os nossos sonhos, nós não precisamos nos opor a ninguém. Nós ofuscamos demais. O sol amarelo da missão ofusca a estrela vermelha dessa eterna noite que nos condenou. Nossa. Já dizia a canção deles que brilha uma estrela. Mal o povo sabia que para a estrela brilhar você precisa da noite. E estamos há décadas vivendo a noite do petismo. Não será negando eles, eu volto a afirmar. A afirmação é a luz. E a luz, meus amigos, está presente nessa cor. A luz são as nossas ideias. A luz é a nossa coragem. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de quem? 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 Esse me arrepiou, tá? Esse me arrepiou. E olha como ele termina. Nós ousamos. Nós ousamos, cara. Cara, puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu nem sei o que te dizer, cara. É um sentimento que eu sei, cara, que o teu
teu pai, teu avô, teu tio bolsonarista teve na campanha do Bolsonaro de 2018. Só que é um sentimento que estava baseado, infelizmente, numa farsa. Porque o Bolsonaro é uma farsa. Que outro grupo político, seja de esquerda, seja de direita, que outro candidato pode proporcionar este sentimento? Este sentimento de olhar e falar assim, mano, as estatísticas, os analistas dizem para eu ser um oportunista, mas eu não vou ser, eu vou seguir isso aqui porque isso aqui é certo. Que outro tem isso? Pense nisso, cara. Vamos ao ultiminho? Dá uma olhada aqui, ó. O destino sempre foi nosso. Nós somos o grupo escolhido. Nós somos nós os escolhidos. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Vamos falar dos nossos oponentes? Vou começar com esse vídeo aqui, de 2 minutinhos, tá? Do Renan, calando a boca, inclusive daquela galera falando a missão é linha auxiliar do PT, o MBL é o PSOL Kids. Vamos ver? Veja só a falta de ambição. O Lula eternamente está falando, eu sonho em que as pessoas vão comer um café da manhã e um jantar. Ele está há 30 anos falando nisso. Não é possível que outras nações tenham se desenvolvido. A China era uma nação miserável, hoje é muito mais desenvolvida que a gente. Países na África estão se desenvolvendo, a Índia está se desenvolvendo, e esse maldito está falando em dar café da manhã. Pro inferno com o seu café da manhã, Lula! Pro inferno! E o piloto do drone, hein? Assim, compara essa energia com aquela coisa sonsa, horrorosa do Flávio Bolsonaro. Ele dançando, é o 01, meu pai é Bolsonaro, minha mãe é Bolsonaro. Compara isso. A galera genuinamente lá, Lula vai tomar no cu, porra. Um candidato bom, inteligente, que fala pra caralho. Que ambição é essa? Esse homem vai pra eleição, pra enésima eleição dele, falando que agora ele vai te dar um pé de meia. Ó, se você for na escola eu te dou um trocado pra você gastar no Tigrinho. Se você participar agora do meu evento, talvez eu te dê um vale gás. Como é que é? Ele está te dando botijão de gás para você tomar o café da manhã que ele te prometeu? É isso que restou? Isso não é ambição, isso não é projeto de país. Se você está aspirando tão pouco, você não vai a lugar nenhum. Eu quero aspirar, no final do meu mandato, voltar a ter plano espacial no Brasil, um programa espacial. Eu quero que o Brasil pense em construir, não apenas armas nucleares, mas aviões de guerra de última geração, usando a nossa própria terra rara. Eu quero botar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, não porque pediu por favor, mas porque o mundo depende da gente. Eu quero que a minha geração veja a destruição dessas siglas malditas como Comando Vermelho, PCC, mesmo as siglas estão me ameaçando de morte. Venham pegar, seus vagabundos, venham pegar, venham pegar. Comando Vermelho e PCC, matem a gente, matem a mim antes, porque se eu chegar lá, não sobrará um, não sobrará um. Ou eles se entregam, ou eles servirão de tapete para a população brasileira desfilar. Manda isso aqui pro teu tio bolsonarista, manda isso aqui pro teu primo bolsonarista. Vê se o Flávio tem coragem de dizer 1/10 do que o Renan tá dizendo aqui. Puta que pariu, viu, cara? Puta que pariu. Vamos outro? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Isso aqui é na coletiva de imprensa, tá?
Olha isso aqui. O movimento dos dois primeiros colocados, Flávio Bolsonaro e Lula, de não comparecer ou deixar em suspenso se vão comparecer aos debates. Queria entender como o senhor avalia esse comportamento deles e se o senhor se compromete a comparecer aos principais debates que estão já marcados. O Lula e o Flávio Bolsonaro acham que democracia só é bom quando eles ganham ou quando eles levam vantagem. Por isso que o PT nunca reconheceu de verdade a vitória de nenhum dos seus adversários, sempre tratou o adversário que assume o poder como alguém que tem que tomar um impeachment na hora. E o bolsonarista, ele quando perde uma eleição, ele reclama da urna. Agora quando ganha, ele não reclama. Então, esses caras são casuístas. Eles não gostam de democracia e eles não têm ideias a oferecer. O Lula vai falar o que comigo no debate? Que ele vai oferecer mais um pé de meia? Que ele vai oferecer mais um vale gás? Qual é o projeto dele? Eu não tô nem falando dos escândalos de ambos. O Flávio vai falar pra mim, ele vai ter a cara de vir num debate explicar como ele vai conseguir dar mais de 100 milhões de celulares para mulheres e idosos no Brasil. Isso vai custar mais de 150 bilhões de reais no ano. Onde ele vai arrumar esse dinheiro? Ele não tem coragem, ele só consegue falar isso sozinho numa câmera. Basicamente, como bons pseudo ou falso democratas, eles não irão aos primeiros 2 debates. Isso a gente já sabe. Vão ao debate, prestigiem as pessoas que ficam brigando nas redes sociais no nome deles. Eles fazem um monte de gente ficar se matando em rede social lá, defendendo eles, mas na hora de aparecer no debate eles não vão. Que coisa pequena, que gente mesquinha. Aí vão os dois ficarem gritando democracia. Gente mesquinha e pequena. Não tenham medo de mim, eu não mordo. Eu só falo algumas verdades. E eu vou falar nem todas as verdades, nem vou precisar falar todas pra ganhar deles. Eu volto a colocar. É um senhor senil com um grande histórico de corrupção. E um cara com um QI baixíssimo, com um histórico de corrupção recente, envolvimento com a turma da banda podre da política carioca, ligada ao Comando Vermelho concorrendo do outro lado. É por isso que eles não querem ir. Meu Deus do céu, cara. Eu vou falar o que mais, velho? Eu nem tenho palavra pra adicionar aqui, cara. Olha isso aqui. Isso aqui é a galera, né? Enquanto a galera tá Mito, te amo, e o outro Lula, painho. Olha o que se grita no congresso, na convenção da missão. Certeza disso. Que é isso? Demais, né? Dá uma olhada no Kim explicando uma coisa maravilhosa de como que a gente vai mostrar para as pessoas o combate ao crime organizado. A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional toda semana. Uma mancha vermelha nos territórios dominados pelo crime organizado. Nos territórios que 40 milhões de brasileiros vivem. Semana a semana a gente vai mostrar essa mancha diminuindo. A gente vai mostrar cada centímetro de terra sendo retomado pela sociedade brasileira. Vai ser uma operação de libertação. O morador da periferia não vai mais ser obrigado a comprar o gás superfaturado, a energia, a internet do crime organizado. A mulher da periferia não vai ser obrigada a aceitar a relação sexual com um traficante para não ter a sua família expulsa da sua casa, para não ser julgada pelo tribunal do crime. A gente vai dar dignidade para cada um que hoje mora em territórios dominados pelo crime organizado. E não só isso. Nesse pronunciamento semanal, Renan, eu te desafio também a colocar o rosto de cada liderança de faccionado que foi exterminado pelo Estado brasileiro. O choque de lei e ordem que será dado nesse país não tem precedente. E não é só um choque de lei e ordem para o crime organizado. É um choque de lei e ordem para a classe política também. A lei de responsabilidade gerencial. Prefeito que não colocar o seu município num patamar civilizado, mínimo de saneamento básico, de saúde, de educação, vai ficar inelegível. Vai perder o seu direito de disputar a eleição. Não vai poder, não vai existir mais no nosso país uma cidade com 2% de esgotamento sanitário que contrata show do Wesley Safadão. Isso acabou no nosso governo. Nunca mais vai acontecer. Acha outro igual, acha outro projeto igual. Acha aí, velho. Acha aí. Pedro Deirô. País desenvolvido não tem favela, não é cultura, ideologia, não é nada. País desenvolvido não tem favela e acabou. Se tiver ONG falar que tem favela, nós vamos pra cima. Se tiver sociólogo falar que tem que ter favela, nós vamos pra cima. A quinta economia do mundo não comporta favela. Isso aqui só existe por causa do apoio de cada um de vocês. E em vocês está a coragem de mudar esse Brasil. O futuro vai ser glorioso e será nosso. Muito obrigado. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Vamos lá? Dá uma olhada nessa parte da coletiva de imprensa, que a jornalista, ela tentou, eu nem vou falar que ela tentou lacrar, ela só, né, deu uma pergunta mais ou menos ali, e tem uma resposta educada do Renan, né? E o mais engraçado é ver a reação, né, da galera que tava aqui, né? Tem o Brigadeiro, o Busnello atrás do Brigadeiro, o Kim e o... o nosso vice aqui, Haroldão, né? Até eu vi um tweet engraçado. Numa escala de Haroldo a Busnello, quanto você ficou indignado com a pergunta da mulher da Folha? Dá uma olhada. Isabela, da Folha de São Paulo.
Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros com direitos e deveres garantidos pela Constituição. E, além disso, eu também gostaria que você dissesse o que pretende fazer para desfavelizar o Brasil. Vou começar pelo começo, então. A Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Inclusive, veja só, eu sou uma figura de direita. O maior crítico disso é a esquerda, historicamente. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação. Constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente. E entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo ao bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falando, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas dali. Renan Mentira. e suas retroescavadeiras. A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, e em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que num bairro comum. É fazer com que a gravidez na adolescência despenque, porque existe inclusive uma pesquisa na favela da Maré, a presença de gravidez adolescente nas favelas é muito maior. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, estou falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente vê, como aconteceu no Haiti, que vem em alguns ainda, infelizmente, lugares na África. Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso. Isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. E isso vai vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível o que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta não vai poder continuar morando na encosta, nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade. Nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais. Nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs, acima de tudo. Essa é a grande política de desfavelização. E eu vou falar, se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Conserta essa resposta aí. Acha outro que responde assim. Pelo amor de Deus, cara. Você imagina que o Flávio teria condições de dar essa resposta, cara? Ai. Sai a cobertura, né, da Globo sobre o congresso nosso, né, a nossa convenção. E eu vou te falar, cara, baita corte, tá? Tem até o Wallace Lara, foi um repórter, ele sempre me tratou bem, o Wallace Lara, tá? E ele sempre foi bastante honesto em relação ao nosso trabalho. Então, olha, que bela reportagem do Jornal Nacional sobre a gente, né? Que bela reportagem. O partido Missão oficializou hoje a candidatura de Renan Santos à presidência da República. Políticos e militantes compraram ingressos para participar do lançamento da campanha, numa casa de eventos na Zona Leste de São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri falou sobre o trabalho de Renan Santos antes de se lançar à presidência. Ele nem gostava de aparecer. Ele sempre foi aquele cara que levantava a bola para os seus amigos cortarem. Ele sempre foi o cara que jogou no time. Durante todo esse tempo, ele poderia ter sido deputado federal, ele poderia ter sido vereador, poderia ter sido deputado estadual, ele não quis. Ele sempre se colocou a serviço de um projeto e de um propósito maior. O evento marcou o lançamento do chamado Livro Amarelo, um conjunto de 6 fascículos em que o Missão apresenta o projeto de governo do partido. O documento, colocado à venda, traz propostas para temas como economia, educação, segurança pública e infraestrutura, e servirão de base para a campanha do candidato.
Renan Santos tem 42 anos, nasceu em São Paulo e em 2003 começou a cursar Direito na USP, mas deixou a faculdade para trabalhar com o pai, que era empresário. Participou das manifestações que tomaram as ruas do país em 2013. Foi um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, de oposição política. O MBL teve presença forte na internet e nos protestos de rua, que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2025, o TSE aprovou a criação do Missão, que Renan preside. O partido se declara de direita, mas como alternativa ao bolsonarismo. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição. O congresso realizado hoje confirmou o nome de Renan Santos para representar o Missão na disputa pela presidência. Mas a candidatura já havia sido formalizada no dia 20 de julho, em uma convenção online e restrita aos integrantes do partido. Um vídeo de apresentação foi exibido, com o depoimento de amigos e parentes. No discurso, Renan Santos repetiu o tom adotado em suas manifestações em redes sociais, com ataques e ofensas ao presidente Lula, do PT, e ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro. No evento, brinquedos de pelúcia com a frase "prendeu, matou" estavam à venda. A pena de morte é proibida no Brasil e não pode ser alterada nem por emenda na Constituição. Durante o evento, a legenda também oficializou os candidatos aos governos estaduais. Renan Santos leva o partido Missão pela primeira vez às urnas, ao lado do candidato a vice, o militar da reserva, Haroldo Medina. Destruir o crime organizado, cuidar bem da economia, fazer as pessoas trabalharem, fazer as pessoas terem moradia e fazer as crianças irem escrever, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, isso é só a lição de casa para que a gente almeje o passo seguinte, que é aí sim, tornar o Brasil uma das maiores nações do mundo. Vocês serão a geração de sacrifício que vão entregar para os seus filhos e netos uma das maiores nações do mundo. Esse é o meu compromisso com vocês. Renan discursou por mais de uma hora. Durante a fala, também fez promessas de corte de gastos, como um meio de fazer crescer a economia brasileira. O futuro de vocês não vai ser apenhorado, porque o Brasil vai gastar menos do que arrecada, e tudo que ele puder gastar mais será investimento. Vamos criar infraestrutura para o agricultor nosso entregar soja, entregar milho, entregar trigo, entregar biocombustível, entregar tudo que a gente pode. Vamos industrializar, vamos fazer usina hidrelétrica, vamos fazer usina nuclear, vamos explorar todos os nossos recursos nós mesmos, sem sabotagem. Vamos melhorar nossas cadeias de produção. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Só a título de comparação, né? Dá uma olhadinha no Flávio Bolsonaro, que está no PL, que foi responsável, inclusive, por dar mais de R$1 bilhão de fundo para o PT. Vai ter, né? Acho que mais de R$1 bilhão, inclusive, de fundo. Tá com R$800 milhões no caixa e o cara tá te pedindo grana. Olha aqui, ó. Nossa campanha de arrecadação para que possamos fazer a nossa campanha, a presidência da República. O site é o site contribua.com.br/Flávio Presidente, mas não sai agora não, quando acabar a live a gente dá um pulinho lá para vocês darem uma olhada e também no meu Instagram. E esse é um primeiro aviso, gente. Quero também divulgar aqui, nós temos um site direitajá.com, um local onde estão ali compilados todos os vídeos, respostas, tudo mastigadinho para que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Os ataques são feitos contra nós da direita, contra a minha própria candidatura, porque bateu de verdade o desespero do lado de lá, gente. Mais de um mês apanhando incessantemente todos os dias, 24 horas por dia, e estamos aí firmes e fortes, no mínimo empatados nas pesquisas oficiais do lado do mal. Até nessas pesquisas a gente está ali com um bom desempenho e por várias razões. Uma, sem dúvida alguma, é porque todo mundo que olha para Flávio Bolsonaro já sabe qual é o pacote que está levando para casa quando leva, porque ninguém vai se enganar sobre as coisas que nós defendemos, sobre a continuidade que o presidente Bolsonaro fez. E se Deus quiser, muito melhor ainda. E também porque ninguém aguenta mais. Feio, né, velho? Feio, né? E vou terminar com o jingle do Renan, irmão, que ele próprio escreveu. Aprecie o jingle, espalhe. Repare que tem um tom meio evangélico, eu diria. Meio evangélico, a palavra é emocionante mesmo, porque que outro partido poderia, o teu próprio candidato, escrever o próprio jingle com tanta verdade, com tanta autenticidade? Com vocês, o jingle do Renan, espalha aí, um abraço e vamos questionar tudo. Vem sozinho pela estrada, um menino que lutava contra estrelas pelo céu. E lá a estrela não vai brilhar, pois
pois de vermelho é o sangue dessa gente que eles matam sem parar. E Deus, o povo vai despertar e caminhar, pois o homem que levanta sua bandeira vai ganhar. Eu vou votar no Renan pelo amanhã, eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pelo amanhã, eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso, ele é. Andar pelas ruas da cidade não será a atividade que dá medo em mim, pois sim, o sonho amanheceu e a estrela tão vermelha deu lugar ao sol que já nasceu. E Deus, o povo vai despertar e caminhar, pois o homem que levanta sua bandeira vai ganhar. Eu vou votar no Renan pelo amanhã, eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pelo amanhã, eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso, ele é. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.